Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática desta semana, nossa terceira aula de matemática, não é? Então vamos dar continuidade às nossas aulas, tá bom? Então, a gente já terminou, gente, aí o capítulo 1, quando fala da classe dos bilhões, então, e as fichas também. Então, nesse capítulo, não sei se vocês perceberam aí, mas vieram 3 fichinhas do capítulo 1, não foi? Então, a gente já fez 2 e tá faltando apenas uma que eu passei para casa, né? Eu passei para que vocês tentassem fazer sozinhos aí a fichinha de número 3, não foi isso? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos fazer a correção dessa fichinha, tá bom? Vamos lá? Olha só, turminha, na primeira questão, ele diz o seguinte: em 2018, os Estados Unidos da América divulgaram uma projeção das 5 maiores populações do mundo. Então, são 5 maiores. A China é o país mais populoso do mundo. Preste atenção nessas informações, tá, gente? Vai servir para que a gente responda as próximas questões. Seguido pela Índia e pelos Estados Unidos da América. O Brasil ocupa a última posição entre os 5 primeiros colocados. Na quarta posição, aparece a Indonésia. Então, aqui ele vai fazendo a sequência. Primeiro lugar, China. Segundo lugar, Índia. Terceiro lugar, Estados Unidos da América. Quarto lugar, Indonésia. E o quinto lugar, o Brasil. Tá bom? Então, aí embaixo, ele mostra as populações dos países, escrito com números. Alguns da classe de bilhões, outros de milhões, não é? Então, vamos para as questões que seguem. Então, turminha, na letra A dessa atividade, que já está na página 44, ele diz assim, ó, preencha a tabela que indica a posição de cada um dos países. Então, aqui, a tia colocou para vocês observarem os números, esses números que estão aqui, ó, tá? Que correspondem às populações, não é? Dos países. Então, eles estão aí da mesma forma que estão, eles estão aqui da mesma forma que estão aqui, na mesma posição, certo? E aí ele pergunta, ó, vocês vão preencher esse quadro que a tia reproduziu, que está aqui na fichinha, aqui, de forma correta. Então, na informação, primeiro, ele diz assim, ó, primeiro lugar é a China. Então, se primeiro lugar é a China como o país mais populoso, a gente vai olhar aqui, qual desses números é o maior, gente? Ó, a gente tem aqui 262.787.403. Nós temos aqui 1.384.688.986. Nós temos aqui, ó, 329.256.465. 1 bilhão, não é? 296 milhões, 834.042. Nós temos também aqui o 208.846.892. Então, se a China é em primeiro lugar, a gente vai observar o maior número, não é? Então, aqui eu tenho 2 números da classe de bilhões. Olha só, eu tenho esse e tenho esse. Tá bom? Então, eu tenho menos da classe de bilhões. Por que isso aqui está destacado? Para que a gente olhe a próxima ordem. Então, olha só, gente. Aqui eu tenho 1 bilhão, aqui eu também tenho 1 bilhão. Só que na próxima classe dos milhões, eu tenho 384 milhões, aqui eu tenho 296. Então, quem é o maior? 384, não é? Então, esse número vai ficar aqui... 1.384.688.986 habitantes, não é? E em segundo lugar, quem é que vai ficar? Então, em segundo lugar, de acordo com o texto que a gente viu na página anterior, ele já trouxe o número, não é? Ele trouxe, em segundo lugar aqui, o número também da classe dos bilhões, ó, 1 bilhão, acompanha aqui a leitura, 296.834.042 vai ocupar o segundo lugar. E como é que a gente sabe que país vai ser esse? De acordo com o texto, não é? No caso, vai ser a Índia. E aí, vocês fizeram assim?
Em terceiro lugar, ele já diz aí que em terceiro lugar é os Estados Unidos da América. Então, em terceiro lugar, qual é o maior número? Ficaram apenas números da classe dos milhões. Então, ó, eu tenho 262 milhões, eu tenho 208 milhões e tenho 329 milhões. Quem é o maior? 329. Então, aqui nos Estados Unidos da América, serão 329 milhões 256.465, tá bom? Vocês vão copiar, tá, gente? Esse número aí na tabela. E em quarto lugar, como é que a gente vai saber quem vai ficar no quarto lugar? O número, tudo bem, não é? O número é só a gente olhar quem vem depois de 329 milhões, vai ser o 262. A gente já pode colocá-lo aqui. E em último lugar, a gente já pode também organizar o número, não é? Que no texto vinha dizendo que é o Brasil. Então, qual é o outro país que está faltando, gente? Vocês vão encontrar isso aqui no texto que a gente leu na página anterior, tá certo? Então, se vocês observarem aí, foi a Indonésia. Então, vocês vão colocar aqui, Indonésia. Ok? E aí, a gente finaliza essa letra A. Já na letra B, ele pede para que vocês completem o texto arredondando, tá, os valores para casas indicadas em negrito da página anterior. Então, a gente vai fazer o arredondamento pensando nesses números que estão destacados aqui, tá vendo? E vamos preencher os espaços vazios, tá certo? Vamos ver se a gente consegue fazê-lo aí. A Tia vai mostrar agora no texto para que vocês visualizem melhor. Já essa letra B, pessoal, ele diz assim, ó, a gente vai arredondar, escrever nesses espaços vazios aqui, os valores, os números que estão das populações dos 5 países, tá certo? Só que de forma arredondada. Então, para que a gente escreva de forma arredondada, a gente viu nas nossas aulas anteriores que a gente tem que olhar o número que está destacado. Por exemplo, esse número aqui, ó, quem está destacado é o 2, não é? Então, aí eu tenho 262.787.403, mas quem está destacado é o 2. Esse 2 aqui, ele representa o quê? Ó, vamos lá, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão. Então, esse 2 aqui, ele representa a unidade de milhão, tá certo? Então, esse número aqui está mais próximo de 262 milhões ou de 263 milhões? É isso que a gente vai responder aqui, tá? É só encontrar o local correto. Então, ele começa aqui pela China. A China é o país mais populoso do mundo com... Aí a gente vai olhar aqui. A China, a população da China não é a maior? Então, é de 1,4 mil. Aqui. Esse aqui é da China. 1.384.688.986, né? Assim? Então, a gente vai olhar para esse 8. Esse 8 aí está em que ordem? E aí, gente? Está na ordem das dezenas de milhões, não é? Dezenas de milhão. Então, ele está mais próximo, esse número está mais próximo de 1.384.000 ou 1.390.000. Então, a gente vai olhar e vai colocar lá, tá certo? Então, quando vocês fizerem aí, vocês vão perceber que o resultado final vai ficar assim, ó. A China, começando pela China, o número 1.384.000. Aliás, 1.384.688.986 está mais próximo de... É o que vocês vão colocar nesse primeiro espaçozinho aqui, tá, gente? 1.380.000, não é? E aí o resto a gente preenche com 0. Tá certo? Aí o próximo, ele continua aí, ó. Seguido pela Índia, com o da Índia, esse valor vai estar mais próximo de 1.300.000.000. 1.300.000.000.
e 300 milhões. Ok? Aí ele continua aí, ó. E pelos Estados Unidos da América com... Estados Unidos da América ocupa a terceira posição com 329.256.465. Quem é que está destacado? Número 9, não é? Então, esse número aí está mais próximo de 329 milhões ou de 330 milhões? A gente vai analisar, tá certo? Então, a gente vai ver aí que ele está mais próximo de 329 milhões. É o que a gente vai colocar aqui. E aí, fizeram certinho? E dando continuidade, ele fala assim, ó, o Brasil ocupa a última posição entre os 5 primeiros colocados, com tantos. O Brasil tem 208 milhões, 846.892. Então, ele está mais próximo de quem? De 208 milhões ou de 209 milhões? Analisem esse número. Ele está mais próximo de 209 milhões. Então, a gente vai colocá-lo aqui, ó. 209 milhões. Ok? E já na última, ele continua a frase, não é? Ele diz assim, habitantes. Aí na quarta posição, aparece a Indonésia com... A Indonésia na quarta posição. Então, aí ele traz a Indonésia com 202 milhões e 87.403. Então, esse número está mais próximo de 262 milhões ou de 263 milhões? E aí? Ele está mais próximo de 263, tá, gente? Então, aí vai ficar assim, ó, 263 milhões, tá certo? Já na segunda questão, dando continuidade, segunda questão, ele diz o seguinte: a cidade de São Paulo é a mais populosa do Brasil, com aproximadamente 12 milhões de pessoas. Faça uma pesquisa das 3 cidades mais populosas do Brasil e arredonde os valores para a unidade dos milhares. E aí, vocês fizeram? Olha só, gente, na pesquisa, lembrando que, dependendo do site que vocês procurarem, vocês podem encontrar diversas formas diferentes, tá? Então, as 3 cidades mais populosas do Brasil são, primeiro, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, tá bom? Porque ele leva em consideração também, não só o número de pessoas, mas também com relação ao espaço, à área ocupada, ao território, tá certo? Então, os valores, eles podem variar de acordo com o dia em que a pesquisa foi feita. Por exemplo, existem alguns sites que a gente já fez até uma atividade de matemática, quem lembra? A gente fez uma atividade de matemática para contar a população de acordo com os dias, lá no livro 1, na ficha, inclusive. E aí, a cada dia que passava, esses valores são modificados, não é? Porque existe o nascimento de pessoas e também o óbito de algumas pessoas, não é? Então, esse valor vai sempre ser alterado. Então, essa resposta aí fica meio pessoal, porque vai depender do dia que vocês fizeram, tá bom? Já na terceira questão, também pesquisa. Ele diz assim, ó, pesquise também a população da sua cidade. E aí, vocês encontraram? Também pode variar, tá, gente? Registre os resultados da pesquisa em algarismos, com números, e por extenso, ou seja, escrevendo o nome no número. Ok? Então, turminha, agora chegou a hora do ditado dos números, isso mesmo. Então, pega o caderno de vocês, escreve assim, ó, ditado de números, coloca a data de hoje e se prepara que a tia vai ditar 5 números, tá bom? Pausa agora esse vídeo, vá pegar o material e depois dá play que a tia vai começar. Então, gente, olha só. O primeiro número, só são 5 números que eu vou ditar para vocês, tá certo? Então, escrevam aí o número 12 bilhões, não é mi, é bi.
12 bilhões. Podem escrever. Depois que vocês escreverem, vocês vão pular duas linhas, tá certo? Depois vocês vão escrever como é o número usando algarismos, tá, gente? 1.348.012. Repetindo. 1.348.012. E aí, fizeram? Pula duas linhas. Terceiro número. 17.090.434. Repetindo. 17.090.434. E aí, conseguiram? Pula mais duas linhas, escreve o quarto número. Vocês podem ir pausando, tá, gente? A cada número que a tia falar para dar tempo de vocês copiar. 10 bilhões, 10 bi, tá? Atente-se. 10 bilhões, 1.229.007. Repetindo. 10 bilhões, 1.229.007. Tá bom? Então, a tia editou 5 números. Nessas duas linhas que eu mandei vocês pularem, vocês vão escrever agora o número por extenso, o número que foi ditado. Vocês vão deixar ele lá quietinho e nas duas linhas embaixo vocês vão escrever o por extenso, tá certo? Quando terminar, manda a foto pra tia Ju. Então, turminha, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido bastante na nossa aula. Espero também que todos tenham acompanhado direitinho e realizado essa correção, tá bom? Olha só, galera, eu vou deixar como tarefinha de casa, como a gente já finalizou, livro e fichinha do capítulo 1, vou deixar como tarefa de casa uma atividade que será encaminhada no grupo, tá? Tá lá em documento, em PDF, mas vocês irão escrever no caderno. Então, eu quero no caderno. Como é que vocês vão iniciar? Copiem o cabeçalho, abram lá o documento da atividade que eu estou enviando para o grupo, que vocês vão ver, logo no início a tia está dando as orientações, é só fazer a leitura e seguir, tá certo? Vão fazer o cabeçalho direitinho, com data, bem organizado, copiem as questões, são questões de multiplicação, divisão em situações, problemas, que vai ajudar a gente a se preparar para a nossa próxima videoconferência, tá? Da próxima semana, que a gente vai fazer uma, tá? Se preparem. Então, vai servir para a gente praticar um pouquinho essas operações fundamentais, tá certo? Então, posso contar com a dedicação de vocês? Espero que sim, tá bom, galera? Um grande beijo e até a nossa próxima aula!